Bom, eu passo a palavra ao Sérgio Fogel. E eu já vou começar rapidinho, porque eu vi que o ritmo lá da tabelinha é forte. Quando o Nassif mandou essa sondagem sobre a participação, eu fiquei muito contente e me lembrei de um outro debate que tinha ocorrido aqui no Projeto Brasil sobre política social, e eu fui buscar o material daquela discussão, que foi muito proveitosa, porque as ideias foram lançadas e o debate se estabeleceu, e me dei conta que aquele foi o 6º. Nós estamos no 60º. Isso era 2004. E dei uma olhada no material daquela discussão e cheguei a uma conclusão básica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Algo essencial mudou de lá para cá. A proposta naquela discussão era como multiplicar casos de sucesso na sociedade. E, obviamente, eles se multiplicaram. Essa última transparência é um exemplo absolutamente claro. Ainda não ganhamos a escala que podemos atingir, nem a eficácia. Essa é uma conclusão que eu percebo. E, por outro lado, essa questão de escala e eficácia não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu vou, então, abordar rapidamente, nesses minutos, quais as mudanças que me parece que ocorreram de lá para cá e os desafios. Eu vou explorar 3 conceitos básicos que facilitam alinhar a linguagem e depois fazer algumas provocações de aprendizados que podem ser orientações para a prática. Sobre as mudanças, eu vi uma notícia na TV aqui no Brasil do presidente Clinton sendo entrevistado há 2 semanas atrás naquele programa Late Show da televisão americana, que é uma espécie, um paralelo com o Jô Soares nosso aqui, em que o entrevistador perguntava para ele, afinal de contas, o que ele entende por ser a diferença entre essa economia virtual, e aí entra o mundo das finanças, e a economia real, o mundo real. E a resposta do Clinton, para mim, é um indicador desse tipo de mudança que ocorreu. A linguagem que eles utilizam lá é a história da Wall Street para o mundo financeiro, da Main Street para o nosso mundo do dia a dia da economia chamada real. A resposta do Clinton foi: invista em empresas, leia-se, não papéis, derivativos ou apostas desse tipo, sérias, sustentáveis, que acreditam e praticam sustentabilidade. Ou seja, na cabeça dele, a mudança passa pela sustentabilidade. Então, se a gente olhar esses anos, que começaram com os idealistas, ambientalistas, que repetiram a prédica do respeito ao meio ambiente em manifestações, em atos essencialmente contra ou de proteção, vistos por muito como chatos. Eu diria, assim como existe a Wall Street e a Main Street, tem a Dream Street, né? Do qual eu acho que nós fazemos parte. Mas desses sonhadores, o conceito se estabeleceu. E as empresas vêm migrando do uso puramente marqueteiro dessas ideias
para incluir na sua vertente essencial de negócios, de cadeia de valor, a questão da sustentabilidade. O terceiro setor, eu ganhei boa parte da minha apresentação com o que o Meirelles já apresentou aqui. Nós passamos de que esse era um assunto para alguns especialistas e meios especializados e compartimentados, meio ambiente. De meio ambiente, o conceito se expandiu para incluir o cultural, o político, o social, na questão da sustentabilidade. Obviamente, as catástrofes climáticas ajudaram a acordar boa parte do mundo que isto não é brincadeira, mas também as catástrofes sociais de guerra e a questão da pobreza, que não é mais uma guerra tão surda quanto se falava. Evolui nesse período o protagonismo. Aquilo que era, nos meus tempos, eu diria, algo que na minha cabeça era problema de governo, passa a ser um problema de múltiplos atores na sociedade, de desafios de múltiplos atores na sociedade. Os grandes agentes mundiais passam a incluir regulamentações que forçam nesse sentido, vinculados a financiamentos, vinculados à aprovação de projetos e assim sucessivamente. Então, eu pediria que passasse a primeira transparência, que eu procurei fazer um resumo do que me parece ter essencialmente mudado. Eu acho que nós avançamos no entendimento comum sobre sustentabilidade. E esse entendimento comum abriga necessariamente a complexidade que se falava hoje, mais cedo, das suas várias dimensões. A grande tônica de mudança, no meu entender, é que desenvolvimento, sustentabilidade e competitividade passam a deixar de ser vistos como objetivos conflitantes e até excludentes. Aos poucos, eles se tornam necessários, indissociáveis. Esta me parece que é uma mudança que marca tanto o mundo dos governos, na sociedade, como o mundo empresarial. Há uma noção ainda não admitida plenamente sobre a incompletude de cada um dos atores sociais. Eu comungo integralmente com o que Meirelles dizia mais cedo, de que governos, empresas e organizações sociais têm que admitir a incompletude por si próprios de darem conta desses grandes objetivos do desenvolvimento, da sustentabilidade, da competitividade. Contrastando com isso, um grande acervo de experiências práticas que mostram que essa convergência é possível, não só convergência dos atores na sociedade, como convergência no conceito mais amplo, integrado, complexo de desenvolvimento e de sustentabilidade, competitividade e desenvolvimento. Nessas circunstâncias, vamos ver a próxima. Eu acho que resta cada vez menos espaço para indiferença diante da causa de promover a sustentabilidade e que, a rigor, é uma causa também pela paz. Hoje se falou aqui e acolá de como esse crescendo de disfunções sociais também significa violência em vários sentidos. E essa violência que nós vivemos no Brasil é diária, né? Todos nós temos acesso, seja escandalosa ou não a imprensa, as coisas estão ocorrendo aí. Bom, eu então tinha pensado em que os desafios estão claros e a proposta desse fórum é clara. Eu peguei a última edição do Economist dessa semana e tem aqui dois anúncios
bastante interessantes. Tem um anúncio de um grande seminário ocorrendo a semana que vem em São Francisco. Esse seminário tem a seguinte legenda: as organizações não podem mais ignorar a questão da cidadania. As companhias estão sob uma pressão sem precedentes de governos, reguladores, empregados, organizações não governamentais, investidores, consumidores, para mostrar como são suas práticas negociais e suas operações impactam a sociedade numa visão ampla. Então, as organizações são chamadas a discutir esse tipo de assunto. Em outra página, anuncia o lançamento de um livro chamado Filantrocapitalismo. E esse filantrocapitalismo diz assim: The business of giving, né? O negócio de fazer doações. Então, eles começam a verificar que pessoas tipo Bill Gates alocam fábulas para doações, através da fundação dele e da esposa, o Soros, o Clinton, a Angelina Jolie, Richard Branson, Bono e assim sucessivamente. E o cara, então, coloca que essas pessoas enfrentam uma questão de eficácia na aplicação desses recursos. E o livro se volta a discutir essas questões de qual é o modelo que tem que estar por trás, subjacente a efetuar essas doações à sociedade e como fazê-lo de uma forma eficaz. Há um relatório que a própria Business Week publicou no início desse ano, bastante interessante, em que eles tratam dessa atuação das empresas no mundo das questões sociais, e eles dizem a conclusão, a frase síntese. Esse tipo de atuação, antes uma forma acessória de demonstrar fazer o bem, passa agora a integrar o fluxo central dos negócios. Agora vem o importante. Mas muito poucas empresas já o fazem eficazmente até o momento. Então, eu estou querendo chamar a atenção também um recente estudo publicado sobre o assunto na Harvard Business Review diz o seguinte: por que bilhões de dólares canalizados através de instituições sociais sequer fizeram com que começassem a ser resolvidos os mais básicos problemas sociais? Então, você vê que essas questões que os estudos estão mostrando estão, ao mesmo tempo, sendo debatidas e propostas em livros, e nós não podemos nos inibir de adentrar nelas aqui no nosso universo, não são questões puramente brasileiras. Mas que a gente vive essas questões de efetiva eficácia da atuação, não só governamental, mas da atuação também das empresas e da atuação das organizações sociais e da questão de como produzir sinergia, como foi dito hoje aqui, nesse conjunto de atuações, eu acho que essa é a questão. Não se discute mais se é necessário, se discute como isso se faça de forma autêntica, sinérgica, produtiva. Eu acho que esta é a nova pauta. Muito bem. Então, vamos adiante, por favor. O primeiro conceito, que era o que eu ia provocar, dessa necessidade de interação sinérgica, né, dos três setores, o Meirelles já abordou, e eu adiciono a isso a importância do cidadão, que alguém provocou hoje mais cedo aqui, informado, responsável e demandante. Aí temos o casamento sinérgico. A próxima, por favor.
Fala-se muito nesse assunto de parceria público-privada e das formas diferentes de interação, e esse gráfico do BID me parece bastante ilustrativo do leque, e eles usaram um leque de possibilidades de atuação conjunta empresas, governos. E colocando nem sempre o privado é a solução, em alguns casos obras públicas são a única forma de viabilizar o investimento, pois alguns projetos são socialmente, mas não financeiramente rentáveis, e vice-versa. Então, existe esse leque, e eu adiciono um outro leque, que eu não tive tempo de concluir para mandar, mas é o leque de opções que uma empresa tem de atuar no setor social. Então, aqui é o leque da interação. A outra questão é o posicionamento da empresa. Então, eu listei aqui 6 pontos. Um é a prática dos conceitos de sustentabilidade na condução dos seus negócios, de uma forma ampla. O segundo é, além desta prática, optar por fazer doações a projetos sociais que a B ou C está liderando, criou, está desenvolvendo. O terceiro é ela ser partícipe de iniciativas na sociedade, apoiando e promovendo essas iniciativas, em geral no entorno, nas suas áreas de influência. Outro é colocar na veia dos seus negócios a questão sustentabilidade. Eu acho que esta é uma questão essencial. As empresas têm os fatores essenciais de tecnologia e gestão que podem ser colocados a serviço da sociedade nas questões da sustentabilidade. Todo o setor de bioenergia é um exemplo. Complementando, as organizações sociais têm outras virtudes e os governos têm outras virtudes. A questão é a sinergia. Um outro ponto é não só participar de iniciativas, mas, como já discutimos em 2004, participar da sistematização de iniciativas que fazem com que certos projetos possam ser aplicados em escala no país. É o caso do Acelera Brasil, vários outros casos. O programa de inserção de jovens desenvolvido pelo Instituto de Hospitalidade e no mundo da cidadania e profissional. E um outro nível é a empresa se engajar nas grandes questões de formulação, de contribuir na formulação da política pública. Esse cardápio não é excludente e, de fato, boa parte das empresas atua em mais de uma dimensão, como aqui também é possível. Eu queria avançar rapidinho, por causa das tabelas, com 2 exemplos. Em 2004, quando tivemos o tal do 6º encontro aqui, estava sendo lançado um movimento social de origem no Brasil, concebido pelo Instituto de Hospitalidade e que se chamou Fórum Mundial de Turismo para a Paz e Desenvolvimento Sustentável. Esse movimento, em seu primeiro triênio, que movimentou mais de 11 mil pessoas, centenas de instituições, gerou um grande produto, que é um acervo de casos práticos. Casos práticos voltados para os 5 focos
porque a ideia já lá então era de paz e desenvolvimento sustentável nessas 4 dimensões. E esses casos estão acessíveis e são exemplos para quem quiser ver como as coisas funcionam aqui e acolá, e o que deu certo, o que não deu certo, como é que as coisas aconteceram. São casos de mais ou menos 100 países, que envolvem essas 5 dimensões. Está aí o número de casos e o número de países, e esses casos envolvem África, Ásia e Pacífico, Europa, Oriente Médio, América do Norte, Central e Caribe, e América do Sul, 186, com uma preponderância forte, quase 50% do Brasil. A próxima, por favor. O que é impressionante é que não há em que não tenha alguma parceria entre empresa, organização governamental e organização social. Todos têm. E boa parte tem entre os 3. Desses casos, talvez pela convocação ou por alguma outra razão, a grande maioria deles são projetos liderados na sociedade, ou seja, criados por organizações sociais. Então, há criados e liderados, mas que contam com parceria de organizações governamentais e ou empresas, mas também programas governamentais e vice-versa. Isso aí dá um mundo de aula. Vamos à próxima. Eu trouxe aqui um quadro da Odebrecht que dá uma ideia do que é o mundo, hoje foi citado aqui de manhã, de atuação em programas culturais, sociais e ambientais, foi em 2007. O número de projetos, esses projetos incluem as empresas e inclui a Fundação Odebrecht, que não atua em nenhum projeto conectado à organização, ela tem seus projetos próprios em áreas e interesses, ela apoia, desenvolve, se responsabiliza por programas de desenvolvimento comunitário, regional, com esse enfoque de desenvolvimento sustentável, mas, no entanto, os aprendizados de lá servem de sustentação a projetos de apoio das empresas da organização. E, por fim, a próxima, por favor. Essa foi a conclusão dos grandes fatores que, nesses 300 casos, fazem diferença. São 7 fatores que, se a gente pegar os 300 casos de 100 países, mostraram o que fez diferença. Não é por prioridade aqui, não. Mas o item qualidade não adianta boa intenção, boa mobilização, bom arranjo, se não se tem qualidade nos processos, qualidade nos produtos, qualidade nos serviços, e com todo que se conhece, como o Nassif falou mais cedo, de sistemas de qualidade, avaliação, certificação, etc. A outra coisa é que a realidade social ocorre no território, como também já foi falado hoje aqui. A palavra destinos aí é porque se estávamos falando em turismo, onde ocorre a mudança social, onde ocorre a sustentabilidade é no local, no território. O terceiro é essa questão de competitividade e sustentabilidade associados, sozinhos eles não operam. O outro é as alianças, que tem a ver essencialmente com essa questão da aliança intersetorial e quando vários governos, dentro do governo, nas suas várias dimensões. O quinto é, embora no território a visão tem que ser global, particularmente em turismo, onde a competição é mundial. O sexto é os âmbitos de governança. Não adianta acordo só de cacique. Tem que permear em todos os âmbitos da governança na comunidade, assim como dentro das empresas, dentro das organizações sociais, o acordo, o pacto.
E, finalmente, se a gente não trabalhar com a juventude e para a juventude, mas essencialmente com o jovem, como protagonista, a mudança social tem efeito curto, é tiro curto. Mais interessante do que isso é a próxima, que é a última. Mostre, por favor. Por trás disso, eu tinha uma vida. Não eram só esses fatores lógicos que levavam a isso. A pessoa que vai a um local turístico, e aí o consumidor, de um modo geral, ele quer viver emoções. Felicidade, alegria. Então, esse emotionware, aí a expressão que foi utilizada na época. Ele quer expressões autênticas, não é apresentaçõezinhas de grupos folclóricos. Ele quer viver a autenticidade da expressão e da variedade cultural, da diversidade cultural local. Essas mudanças não se dão sem um espírito. Aí a palavra coragem vem de coração, de uma coisa realmente de que as pessoas se imbuem disso. E, obviamente, nada disso ocorre, nenhum desses casos de sucesso ocorreu sem que tenha havido empreendedores e o espírito de empreendedorismo acontecendo. Então, as mudanças que a gente percebeu nesses 300 casos, e eu diria, em boa parte da prática que eu vejo em outros setores, passam por setores desse tipo. A visão é de esperança. Agora, como eu disse desde o início, eu sou extremamente otimista, mas também muito realista, que a gente tem que crescer muito em eficácia em todos os 3 setores e na integração entre os 3 setores.